Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje? Acompanha comigo no slide. Arte, criação e criatividade nas artes visuais. Essa aula é específica para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Vanessa e nós estamos na aula de número 3. Bom, gente, nós estamos finalizando hoje as aulas de nivelamento sobre as artes visuais. É claro que existem muitos outros conteúdos que vocês precisariam ver ou que vocês têm a necessidade de conhecer, mas agora a gente está só nesse processo de nivelamento, dando uma revisada nos conteúdos que vocês já dominam, tá bom? E aí nós vamos estudar um pouco hoje sobre a criação e a criatividade nas artes visuais. Acompanha comigo lá o primeiro slide. Eu vou dividir com vocês hoje um texto que é do Isaac dos Santos Pereira e Monique Jaeselin, e o artigo se chama Os Caminhos da Criatividade em Artes Visuais na Sala de Aula, uma proposta de avaliação mediada pelos conflitos e contextos contemporâneos. Eu escolhi esse texto porque eles falam, na verdade, muito bem sobre a criação e a criatividade, sobre esses processos. E aí nós iniciamos com a seguinte formulação: nem todos são ou foram Matisse, Picasso, Rembrandt, Leonardo, nem todos pensaram em criar computadores, veículos, estruturas físicas diferenciadas na arquitetura. Cada um tem sua capacidade criadora, subjetividade, linha intencional de pesquisa para criar, e devido a isso, os sentimentos, a capacidade intelectual, o desenvolvimento físico, a acuidade perceptiva, o envolvimento criador, o gosto estético e até a evolução social da criança como um indivíduo. E aí vocês vão acompanhar, gente, nesse slide, vocês estão vendo o Homem Vitruviano. Já sabem de quem é? É uma obra de arte muito famosa que a maioria de nós conhecemos, um desenho de Leonardo, e ele coloca aí o homem no centro, né? A gente já discutiu isso algumas vezes na sala de aula, sem sombra de dúvida, mas ela está aqui apenas como uma imagem ilustrativa, para que a gente lembre o que são as artes visuais, e lembre-se também que nós estamos discutindo não as imagens que vocês vão ver aprofundadamente, mas esse processo de criação e de criatividade nas artes visuais. E aí, como o texto bem afirma no início, todos nós temos criatividade, mas nem todos nós temos as mesmas habilidades. E algumas dessas questões que a gente aprende a transpor uma ideia para o papel, por exemplo, ela é muito subjetiva, muito interligada às nossas próprias experiências, aquilo que a gente experiencia no mundo, tá bom? No próximo slide, vocês têm aí a Pietà, do italiano Michelangelo, que é uma obra de arte também que todos nós, sem sombra de dúvidas, conhecemos. E olha só o que diz os autores do artigo. O processo de criar significa um processo vivencial. Enriquece espiritualmente o indivíduo que cria, como também o indivíduo que recebe a criação e a recria para si. Lembrem-se disso, todas as vezes que nós recepcionamos uma obra de arte, nós dialogamos com as nossas próprias experiências. Ela já não é mais aquilo que o artista falou, mas é aquilo que eu ressignifico, aquilo que eu interpreto a partir das minhas próprias experiências. A criação é um caminho a ser percorrido, algo que ainda não foi manifesto, permanece latente em algum lugar, à espera de materialidade. Olha que bonito isso! É a espera de materialidade, é uma ideia que está necessitando ganhar forma e nós podemos dar forma a ela através da arte. Ela espera por alguém, pelo ser criador, para retirá-la, fazer vir à tona. Criar é basicamente formar, é poder dar uma forma a algo novo. Essas duas citações que vocês acompanharam aí, de Ostroway, de 1987, falava de uma forma muito bonita o que é esse processo de criação, tá? E aí, lembrem-se, criar é dar
forma a algo novo, ou seja, algo que ninguém nunca imaginou, que está nas nossas ideias, nas nossas subjetividades e que nós podemos materializar. A arte nos auxilia a fazer essa materialidade, a dar forma a essa ideia, através de algumas linguagens artísticas. Essa que vocês acompanharam é a escultura. A criação, o próximo slide diz, olha, a criação, o processo criativo em si ocorre por algum momento ou por longos momentos. O ser humano vê-se necessitado de formar algo que de algum modo lhe propicie melhorias, quer seja em sua materialidade, no lugar em que vive, quer seja em sua imaterialidade, em seu interior. Ela não acontece ao acaso, nem emana simplesmente do vazio. Ela carece de que, em constância ou em determinados momentos, o ser criador atue, produza algo, manuseie matérias, articule ideias. Ostroer novamente. E aí vocês estão vendo a Catedral de Milão na Itália. Essa é uma obra fantástica do período do Renascimento, é uma catedral gótica, e aí vocês imaginem, nós estamos vendo agora a arquitetura, mas antes dela ganhar essa forma, ela foi uma ideia que se transformou num desenho e depois se transformou na arquitetura. A outra lâmina, ela traz uma outra informação para a gente. Olha só, ela diz: uma forma simples de pensar esse acontecimento é: os indivíduos vivem em determinada época, com determinadas pessoas e acontecimentos. Esses fatores, outrora, eram diferentes, ou poucos. No porvir, também serão diferentes. Todos esses fatores bombardeiam constantemente informações, claras ou não, sensações fortes ou não, e indagações. Posteriormente, a depender da pessoa, ela internaliza todos esses acontecimentos, apropria-se dele como recursos para criar, da nova forma ao que até então era comum. Olha que coisa fantástica, gente. Não somos todos que temos a capacidade técnica, né? Nós não nos apropriamos de todos os recursos técnicos para criar, para materializar uma ideia, mas algumas pessoas, elas têm mais facilidade de fazer isso. E aí vocês estão vendo na imagem uma das obras de arte mais famosas, uma das pinturas mais reproduzidas de todos os tempos, que é uma das cenas integrantes das 9 que foram retratadas do livro de Gênesis, por Michelangelo, no teto da Capela Sistina. A história de Gênesis todos nós conhecemos, não é mesmo? Mas quem materializou essa imagem foi um artista, Michelangelo, pintando ela na Capela Sistina. E aí, gente, olha só, nós vamos finalizar as nossas apreciações de imagens de obras de arte com a fotografia, que foi a linguagem que nós discutimos nas 2 aulas anteriores. E aí nós vamos conhecer um artista, Cartier-Bresson. Ele é considerado o pai do fotojornalismo. Acompanha comigo a leitura. Todos são pessoas passíveis de informações e acontecimentos. Porém, os criativos as têm como objetos de estudos, de árdua pesquisa, o que, consequentemente, propicia a criação, o ato criador. Esse ato tão imprescindível na vida humana não é somente o fato de dar forma a algo, de fazer surgir algo novo que antes não fora feito, mas também tem em seu cerne como algo verdadeiramente criativo, aquilo que comunica ao mundo o que de fato é, que tem significado integrado em seu ser. Essa é uma citação também de Ostroer, 1987. E aí vocês estão vendo uma foto, como eu falei para vocês, do Cartier-Bresson, e é uma foto de um registro de um momento, não é uma foto em que a modelo pousou, que ele esperou que os pássaros fizessem esse movimento. Não. As fotografias dele são fotografias que a gente diria que são aparentemente corriqueiras, mas a partir da técnica, do olhar dele, ele consegue transformar essas imagens aparentemente corriqueiras em verdadeiras obras de arte. Existem várias imagens dele. Se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar uma gama de imagens que ele captou das viagens que ele fez,
observando esses momentos do cotidiano e captando através de uma câmera essas imagens. E aí eu vou compartilhar com você agora mais uma fotografia dele, uma fotografia também muito famosa, de um desses momentos do cotidiano, e aí uma fala do Bresson. Ele diz assim, ó, a única coisa que era uma surpresa completa para mim e me levou à fotografia foi o registro de Munkak. Quando eu vi a fotografia dos meninos negros correndo em direção à onda, eu não pude acreditar que tal coisa poderia ser captada por uma câmera. Peguei a câmera e fui para as ruas. Aquela fotografia me inspirou a parar de pintar e a levar a fotografia a sério. De repente, eu entendi que a fotografia poderia captar a eternidade instantaneamente. Bom, nós vimos, no decorrer da nossa aula de hoje, algumas falas de teóricos falando sobre o processo de criação, sobre esse momento em que é pensar, idealizar e dar forma para a ideia. E aqui nós vemos, por último, um artista falando como que é esse processo de criação para ele, como que ele vislumbrou a fotografia como a possibilidade de captar um instante e deixar ele registrado para a eternidade. Eu acho isso fantástico. E aí, gente, eu trago para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, se vocês têm interesse pela fotografia, algumas indicações de filmes para que vocês possam analisar ter esse olhar por trás das câmeras, do que acontece no momento da criação fotográfica, quais são os desafios enfrentados pelo fotógrafo no momento que ele vai criar uma imagem, no momento que ele capta um instante e transforma isso numa obra de arte. E aí eu deixo uma ressalva, não é porque a gente faz várias fotos, porque a gente tem a facilidade da câmera do celular na mão, que nós nos transformamos em artistas. Às vezes nós temos sorte, mas nós não temos a técnica necessária para fazer isso. E técnica, gente, se aprende. Embora algumas pessoas tenham talentos natos, a técnica ela pode ser aprendida e isso é importante a gente compreender. Os filmes que eu quero indicar para vocês são Os Repórteres de Guerra, The Photographers, que é os fotógrafos, e Fotógrafo de Guerra. Vocês encontram todos esses vídeos no YouTube e aí, como eu falei para vocês, ele mostra a experiência do artista no processo de criação e captação de suas imagens. E aí eles vão trazer justamente essa discussão para nós, que embora a gente ache que foi um momento de sorte, que qualquer um faria aquela fotografia, nós estamos falando de apropriação técnica, de percepção, de um olhar, que percebe através da lente a oportunidade de captar e transformar uma simples imagem numa obra de arte, tá bom? Vamos para o exercitando de hoje. Primeiro, descreva o que você compreende sobre liberdade criativa. Segundo, qual a diferença entre talento e técnica? Terceiro, reflita e responda de que maneira imagens corriqueiras podem se transformar em obras de arte. Por fim, compartilhe as respostas com o seu professor de arte. Bom, gente, é isso. Estamos finalizando a nossa aula. Quero te fazer um convite para acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa e outras aulas, inclusive com atividades que podem auxiliá-lo no processo de aprendizagem, ok? Até mais!